de função é que você deixe ela um pouco mais independente. Mas aí no caso de modularização, mas aí no caso nós fizemos um procedimento que ele interfere no dado que está lá do algoritmo principal. Tudo bem, não tem muito problema isso, desde que fique claro, né, para todos nós aí. Aí veja bem, modificamos então, conforme sugestão do Cleiton, a função para procedimento, lendo em uma determinada linha, uma determinada coluna. Pessoal, para que eu fiz essa diferenciação aqui? Ó? Eu coloquei um underline antes do parâmetro, porque se eu não coloco, ele confunde com o dado que está aqui no global, entenderam? Isso aqui são variáveis globais, porque pertencem ao nosso algoritmo principal. Isso aqui são parâmetros e pertencem somente ao procedimento. Entenderam? Vocês entenderam essa questão do parâmetro que eu acabei de explicar? Porque alguém, de repente, pode ficar com dúvida aí. Se eu não coloco, ele vai utilizar, ele vai se confundir, na verdade. Então, não é bom. Deixa isso sempre separado. Se você estivesse usando uma linguagem mais avançada, C Sharp, Java, não sei isso no Python, acredito que deve ser assim também, ele faria essa diferenciação pelo escopo, certo? Java faz isso, C Sharp também faz isso, ele faz a diferenciação pelo escopo. Aqui não é o caso. Visual G não dá para a gente arriscar isso. Então, quando se chama esse procedimento ler temperatura passando a linha e coluna, ele vai fazer a leitura. E aí ele pede para o usuário, informe qual medida, informe a temperatura lida. Se a medida for Celsius, ele grava Celsius e converte para Fahrenheit. Se a medida for Fahrenheit, ele grava Fahrenheit e converte para Celsius. Entenderam? Aí ele pega essa variável que ele declarou, que é do tipo do registro, e guarda dentro da matriz. Entenderam? De modo que, ao longo da matriz, nas 21 posições, eu terei 21 variáveis do tipo do registro. Cada uma dessas variáveis tem a medida e, que mais? A leitura em Fahrenheit e a leitura em Celsius. Entenderam, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí? Aí eu poderia fazer aqui, ó, para aí de 1 até 3, faça, fim para. Para a gente não deixar nenhum problema de compreensão. E não, é linha e call. De 1 até 7, faça, fim para. Eu vou estruturar aqui e agora eu vou fazer impressão, certo? Escreva e eu vou fazer assim. Posso até, para fazer bem mais detalhado, eu vou fazer assim. Medida, olha lá. E aí eu vou escrever o quê? Leituras na posição lim call, ponto Q, medida, certo? Vou pegar essa mesma coisa aqui, essa mesma linha, e vou colocar assim, em C, um exemplo. Vou colocar aqui, leitura Celsius. E o F, não sei se é assim que representa, acredito que sim. Ó, leitura em Fahrenheit. Entenderam? Todo mundo está entendendo aí, pessoal? Ou seja, eu vou ter aqui, só que aí eu preciso explicar assim. São 3 linhas, 7 colunas. Aí eu vou fazer assim. Linha, tal, tal, tal. Não, vamos mudar. Call de 1 até 7. Linha de 1 até 3. Isso. Aí você vai fazer assim. Escreva. Ó. Leitura, vírgula, lim. Leitura lim, leitura 1 do dia call, certo? E aí a gente faz isso. Só que vai ficar muita coisa.
É muito tempo. Bom, eu não vou conseguir fazer isso agora. São 20 leituras e isso vai levar muito tempo para fazer. Mas vocês entenderam isso, pessoal? Todo mundo entendeu o que, que vai acontecer aí? Vocês me desculpem, foi improvisado e eu não imaginava que seria um pouco mais complexo do que foi. Mas deu para a gente ter noção de como que se resolve através do uso de registros, como nós usamos aqui, criamos um procedimento para fazer a leitura dessa informação e aqui dentro do algoritmo principal, depois da carga, a gente faz o percurso para imprimir os dados. Compreenderam isso aí? Tranquilo? Agora sim, a Letícia, ela fez, logo no início da aula, ela pediu, foi você, né, Letícia, que falou sobre TAD, né? Então, agora veja bem, eu até comecei conduzindo vocês nesse raciocínio. A disciplina, a gente vem trazendo ela nisso. Veja que a gente vem trazendo assim, volta aqui, algoritmos, variáveis indexadas, aí falamos de registros, aí falamos de TAD, aí a gente vem trazendo filas e pilhas, agora ordenação, né? Enfim, e na próxima aula vai ser busca. Tudo para vocês entenderem que nós temos alternativas para se trabalhar esses algoritmos e essas alternativas envolvem a escolha da estrutura de dados adequada para a gente armazenar as informações e os algoritmos pertinentes para a gente trabalhar essas estruturas de dados. Então, veja bem, se até agora, nesse pequeno algoritmo que nós trabalhamos aqui, que deu, né, de acordo com a complexidade e falta de recursos do Visual G, a gente teve que mudar a implementação. Mas nesse pequeno exemplo, a gente já viu praticamente tudo da disciplina. A gente viu vetores, matrizes, a gente viu registros, a gente viu modularização também, e a parte básica do algoritmo, que são declarações simples, estruturas de repetição, decisão, enfim, perfeito. Quando você fala em TAD, Letícia, você está falando em quê? Em um conjunto de dados que você definiu e o conjunto de algoritmos ou de códigos, de métodos que você vai utilizar para interagir com esses dados. De modo que, qual é a principal função de um TAD? É justamente esconder a implementação interna dele. Ou seja, a partir do momento que você está trabalhando com o conceito de TAD, você não expõe como que estão seus dados. Se você está armazenando em vetor ou se você está armazenando em matriz, se você armazena em variáveis simples, se você armazena em um banco de dados, se você armazena em um arquivo texto, isso independe, porque você expõe você, na verdade, esconde, encapsula essa complexidade e você deixa só com que alguns métodos do TAD funcionem. Eu não sei se eu fui claro. Eu até, conversando com o Clayton, porque a gente conversa sobre isso, assim, no sentido de como que a gente pode trazer uma melhor compreensão para vocês. E aí ele trabalhou alguns exemplos, né? E até cheguei a comentar com vocês que o conceito de TAD ele é muito próximo ao conceito de classes na orientação a objetos, que é justamente onde eu tenho a definição de atributos e definição de métodos, certo? Então, em resumo, se for para você imaginar algo como TAD, então você tem que imaginar algo em que você define um conjunto de dados e define os métodos para se trabalhar esses dados e ninguém mais consegue alterar esses dados exceto o próprio TAD, entenderam? Quando vocês estudaram as estruturas filas e pilhas, ficou muito claro isso. Por exemplo, pilha, aí eu venho a pergunta, onde que entra um próximo elemento da pilha? Ele entra lá embaixo ou ele entra em cima? Respondam aí para mim. Ele sempre entra na parte de cima.
Mas quem que controla isso? Quem que permite? O usuário, vou mudar a pergunta. Quando você está usando uma pilha, você tem opção de onde você vai colocar o próximo dado? Você não tem opção. Quem controla isso? É o TAD. Ou seja, sempre que você vai inserir um dado na pilha, o TAD ele faz esse controle para você. E ele já coloca lá em cima, no topo da pilha, sempre. Aí eu faço outra pergunta. E quando você vai retirar um dado da pilha, quando você vai desempilhar, você tem a opção de você falar assim, desempilha lá o primeiro elemento que eu inseri, desempilha um elemento do meio. Não tem. Sempre que você chamar a função desempilha, ele vai pegar o que está no topo e vai te entregar. Ou seja, o conceito de TAD é isso. É você construir um conjunto de métodos que esconde a complexidade da operação, impõe uma série de restrições e faz a estrutura de dados funcionar segundo o conceito dela. É por isso que quando você tem uma fila, por exemplo, segue o mesmo conceito. Quando entrar um registro na fila, ela entra onde? Ela entra na cabeça da fila ou ela entra na cauda? Responda aí para mim. Isso é questão de prova. Ela sempre vai entrar na cauda da fila. Né? Imagina você lá numa fila. Quando alguém entra, se alguém entrar lá na cabeça da fila, você vai ficar, né, irado. Ou seja, entrou é lá no último, meu amigo. E qual é o primeiro elemento que vai sair da fila? Sempre aquele que está lá na cabeça da fila. Ele sai, né? Ele é o próximo a ser atendido. Exato. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, para que entendamos o conceito de TAD, é que a própria implementação de todos os algoritmos dessa estrutura que a gente está construindo, ela esconde a forma que você está armazenando os dados, ela esconde a complexidade, ela impõe restrições. E tudo isso, assim, de uma forma muito tranquila. É que o nosso mundo aqui do Visual G é muito simplificado. Mas se eu colocar assim para vocês, que a gente pode construir um TAD para fazer leitura de notas, nós podemos fazer, sem problema algum. Porque TAD é um conceito, entendeu? TAD é um conceito. Não é um algoritmo do tipo TAD, ele é um conceito. Né? Se a gente não tem muito bem estruturado esse conceito, a gente acaba misturando as coisas. Quer ver? Deixa eu fazer um exemplo aqui com vocês. Sim, é diferente porque lá você tem uma série de outros recursos. Mas o conceito é o mesmo, Adriano. Pode prestar atenção. Quer ver? Vamos pegar um algoritmo aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar assim, eu acho que o Cleito trabalhou esse exemplo, né, Cleito, de notas. Você trabalhou isso, né? O Cleito trabalhou esse exemplo. Olha lá, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu vou declarar um vetor aqui chamado notas, vetor de 1 a 5 de real, certo? Declaro uma linha, declaro uma coluna, não, só uma linha do tipo inteiro. Olha lá. E vou trabalhar aqui, vou fazer uma nota só para eu ter um controle maior. Digamos que eu já vou escrever um módulo aqui, ou seja, eu vou escrever uma função aqui, ó, função ler nota. O que ela retorna? R$1. Aí, ó, o pessoal não está assistindo as webconf de sexta sobre as dúvidas. Fim, início e fim função. Olha lá. O Cleito trabalhou isso aqui com vocês. Por que o conceito de TAD está intimamente ligado com a modularização? Porque são através das funções e procedimentos que eu crio os métodos do TAD. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer assim, ó, escreva, informe a nota, certo? Leia uma nota qualquer aqui, var, olha lá, var nota real, olha lá. Aí eu coloco assim, digamos que o TAD que a gente está trabalhando, presta atenção aqui, Letícia está no ar ainda, Letícia?
Vamos lá, vamos terminar 10 horas aqui. O TAD de notas, ele vai ter um método que vai fazer a leitura da nota, tudo bem? Aí eu pergunto para vocês, em se tratando de um ambiente acadêmico em que as notas vão de 0 a 10, faria sentido o TAD permitir a leitura de uma nota 11? Faria sentido, pessoal? Não faz sentido algum. Faria sentido ele permitir uma leitura menor que 0? Também não faz sentido algum. Então, assim, o próprio TAD, ele já tem uma robustez que ele faz essas checagens. É o mesmo conceito que a gente tem lá na orientação a objetos que vocês vão estudar depois. As classes, elas têm que ter essa inteligência. Aqui, por exemplo, eu poderia trabalhar até questão de arredondamento dentro dos métodos do TAD, né? Aí, vamos lá, leia a nota, eu não vou fazer essa inteligência aqui não, né? Eu só vou fazer um retorne nota, na nota que foi lida, perfeito? Aí aqui, no meu algoritmo, eu poderia fazer, escreva, olha lá, escreva não, eu poderia fazer assim, para linha de 1 até 4, faça, fim para. Eu poderia fazer assim, ó, notas na posição linha, recebe quem? Ler nota, perfeito? Todo mundo concorda com isso? Ok, mas aqui eu estou usando um vetor, não estou usando vetor? O meu usuário, ou seja, quem vai usar o TAD, ele sabe como está armazenado os dados? Não sabe. E se amanhã ou depois eu fizesse assim, pessoal, presta atenção. E se amanhã ou depois eu fizesse assim? Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, do tipo real, média do tipo real. Aí eu vou aniquilar isso aqui, vou fazer assim, ó, nota 1, recebe, ler, nota. Muda alguma coisa para o usuário? Muda alguma coisa para quem está utilizando o TAD? Responda aí para mim. Cadê vocês, pessoal? Vocês estão com prato de comida aí? Vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo? O que eu estou perguntando para vocês, muda alguma coisa com relação a quem vai usar o meu TAD? Eu mudei a forma de armazenamento interno dele. Não muda nada, certo? Ou seja, o TAD é justamente isso, um algoritmo ou um conjunto de algoritmos onde eu defino o meu armazenamento de dados e defino os métodos que vão trabalhar esses dados. Esses métodos, eles têm a inteligência, eles trabalham restrições, eles trabalham alguma regra de negócio, se for o caso, né? Esse é o conceito de TAD, é um tipo abstrato de dados, aquele tipo que o usuário define, constrói todas as regras. Por isso que fila, ela é um TAD, pilha é um TAD. E aí nós temos outras estruturas de dados, né? Que todas elas são, sim, implementações de TAD. Será que ficou um pouquinho mais claro aí para vocês? Então, assim, aí acabou que nem falei sobre a matéria de hoje, né? Mas, deixa eu rapidamente falar sobre a matéria de hoje. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Hoje é às 7, né? Se vocês pegarem a matéria de hoje, dessa semana, eu creio que vocês já leram, né? Senão, ficaria bem difícil de entender agora. Mas vamos lá. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui do material. Vocês estão vendo aí? Nesse material, qual que é a ideia? A ideia é trabalhar 3 algoritmos básicos de ordenação. Né? Ordenação por inserção, por seleção ou por bolha, por flutuação. É muito simples.
como eu falei para vocês, nós não vamos ousar criar um método de ordenação, nós não vamos fazer análise de performance entre as ordenações, entre os métodos, nós não vamos aqui calcular a complexidade de um ou de outro, CA de N, CA de log de N, nós não vamos trabalhar isso, complexidade de algoritmos, não é o objeto da disciplina. Qual que é o objeto da disciplina? Que vocês entendam como que se faz ordenação e quais são, pelo menos, os tipos mais básicos. Volto a dizer, quando vocês forem usar uma linguagem profissional, esses métodos de ordenação eles já estão implementados. Né? Algumas linguagens têm seus próprios. Vocês podem fazer o de vocês? Podem, né? Sem problema nenhum. Aí eu explico no material cada uma delas. Ó, a ordenação por inserção, eu coloco aqui o conceito. Tem uma ilustração aqui, certo? Se vocês assistirem, é bem legal. É um grupo de pessoas que vão dançando. E é bem interessante, né? Aí eu coloco aqui toda a demonstração de como ocorrem as trocas. Então, pessoal, deem uma olhada nesse material, né, nesses três métodos. E aí amanhã o Cleito você vai fazer, né, Cleito, a conferência de tira dúvidas. Aí amanhã, se for o caso, eu posso me conectar e a gente acompanha também. Certo? Para não ficar muito longo hoje, senão vai ficar muito cansativo. Já está dando 2 horas de aula. Perfeito? Então vamos fazer assim. Aí semana que vem, se for o caso, a gente faz mais de uma webconf para fechar a questão de ordenação e busca, porque na semana que vem vai ter a busca binária, a busca sequencial, e ela é um pouquinho difícil de entender, tá? Beleza? Tranquilo então? Pessoal, desculpa aí com relação àquele algoritmo, realmente foi um improviso aí, mas eu acho que ficou legal, eu vou colocar o código dele para vocês. Eu creio que eu gosto dessas coisas assim um pouquinho que quebra a rotina da gente, é bem legal, faz a aula ficar produtiva, porque a gente vê que fazer algoritmo não é sempre aquela questão assim de escrever o rodou, entendeu? Às vezes você empaca em alguma coisa, em algum problema, e isso aí é normal, tá? Beleza, então? Amanhã eu coloco os vídeos, coloco o código para vocês e eu vou participar com vocês também da conferência do Cleiton. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, boa noite a todos. Cleiton, obrigado pelo apoio. E amanhã a gente se fala, tá? Grande abraço.